O segredo para que suas personagens se destaquem entre as demais é colocar seu coração e a sua alma nelas. Você não vai conseguir escrever efetivamente até conseguir ter experiências com o seu eu interior no processo de criar personagens. Você precisa estar presente nas suas personagens e na sua escrita. Esse trecho que eu li para vocês é do livro Santa Adrenalina, um livro muito explicativo e instrutivo sobre como criar um thriller da autora Cláudia Lemes, que é uma grande autora, uma autora incrível. Oi, eu sou a Stephanie Feitosa e sou autora do conto O Chamado da Swindara, que eu vou deixar o link aqui abaixo. Ele está disponível no Kindle Unlimited. Sou também professora de música, cartomante e mãe. E bem-vindos ao meu canal, onde eu vou compartilhar com vocês a jornada como escritora, os meus processos criativos e o que eu leio e assisto. Então pegue o seu café, sua água ou seu chá e fica aqui para me acompanhar nessa jornada, porque o horror e o suspense estão aqui. A gente começou esse vídeo com um trecho do livro Santa Adrenalina, que é um livro sobre como construir thrillers da Cláudia Lemes, porque fala sobre ter experiências que de alguma forma sejam passadas através do livro, pela construção dos personagens, do mundo, enfim. Principalmente dos personagens, é claro. Do que eu observo, do que eu sinto, do que eu presencio, do que eu vivencio. E é a partir desses mini trechos da vida, digamos assim, o fragmento de algum acontecimento se torna algo muito maior. Toda vez que uma situação me chama atenção, aquele recorte tem uma tendência a se tornar o ponto central de uma história, ou então um ponto que vai chamar muita atenção. E é claro, fazer parte daquele desenvolvimento e às vezes até do fio condutor. Por exemplo, conhecer a lenda de Matinta Pereira relacionada à coruja Swindara ou Rasga-Mortalha, somado à minha própria busca por me reencontrar depois da maternidade, refletindo quem eu seria depois de ter meu filho, o que fazer com ele, como criá-lo, o que pode ser mudado ou não em mim, os gatilhos importantes para a criação de uma pessoa, a sensação de não se reencontrar, a sensação de estar deslocada, de não pertencer. Esses foram gatilhos muito importantes para a criação de O Chamado da Swindara. O meu conto é sobre a volta de uma mulher à sua cidade natal no interior de São Paulo. Ela volta após muito tempo tentando fugir do passado e sempre falhando com ela mesma, sem saber qual é o seu destino real, para que ela foi feita. A avó dela é uma benzedeira, que ao mesmo tempo que é muito respeitada, as pessoas também nutrem um certo desconcerto com a presença dela, um preconceito por ela e pela neta, especialmente pelas coisas que afetaram a própria neta dela, que é a Isabel, a protagonista do livro. Essas coisas do passado que a afetaram desde pequena trouxeram junto com ela esse preconceito das pessoas ao redor. E é retornando para a cidade que ela finalmente é obrigada a enfrentar aquilo que a atormentava desde criança, sem saber se é um destino do qual ela pode ou não escapar. Para quem não sabe, eu já me mudei de cidade e já voltei para a cidade de onde eu vim. Então, a partir dessas pesquisas e dessa tentativa de me sentir pertencente de novo ao lugar onde eu nasci, eu coloquei para fora esses sentimentos de não pertencimento e fracasso que a protagonista Isabel exibe. Tem também os elementos da minha infância, que são pelo menos uma idosa chamada Maria, que era o nome da minha avó materna, e também a benzedeira católica, que é tão mística quanto a lenda da Swindara, a famosa Dona Maria que benze aqui na minha cidade. Minha avó Maria era amiga dessa benzedeira. Essa Dona Maria que benze não tinha o que ela não rezasse com um copo d'água e uma ruda na mão. E o canal Causos de Cordel foi um ponto inicial para que eu buscasse saber sobre a Matinta Pereira e também a Swindara, porque quando eu fiz a busca por uma, me levou também a outra. Elas têm realmente lendas diferentes entre si, mas normalmente elas são associadas, como a Matinta se transformando na coruja Rasga-Mortalha ou a ave sendo o animal que ela acompanha. O fato da minha família ser muito supersticiosa, ligada a crenças e religião, reflete isso. Transformou todo o meu universo criativo. Acreditar que o grito da coruja é um presságio, que a aparição de uma borboleta bruxa é um sinal de mau agouro e morte, faz parte da minha vida. Coisa que eu incluo como algo bem natural nas minhas histórias. Sempre vai ter um personagem meio místico, mas nunca sem fundamento. Como
eu gosto muito do universo de lendas, criaturas folclóricas, terror e thrillers de qualquer tipo, não tem como não mesclar esses gêneros. Folk horror, ou horror folclórico, é quando uma criatura de lendas locais se torna o próprio elemento de terror. Tem elementos disso sim na minha escrita, mas eu chamaria mais de suspense folclórico, onde a lenda é o pano de fundo para causar atenção na protagonista. Por exemplo, o Chamado da Swindara, onde a Isabel é atormentada no geral. Já o thriller é a própria tensão. Nunca tem um momento de paz, sempre tem uma sensação de desconforto lá no fundo. É como se você sentisse que a desgraça vai entrar por aquela porta lá no fundo da sala que você esqueceu de trancar. A protagonista é alguém com quem eu me identifico no que ela sente, ainda assim não parece ter encontrado qualquer caminho para a paz, mesmo depois de tanto tempo. Parece que sempre tem algo escondido, nada que se encaixa realmente, o que piora essas sensações dela. E finalmente o horror. Um elemento que aparece sim nas minhas histórias, mas em momentos específicos para, digamos assim, dar aquele tempero no clímax. Também é importante dizer que eu construo universos baseados também em vivências e intuições que incluem as minhas vivências com a espiritualidade, não de forma a colocar, claro, entidades e espíritos, orixás e outros elementos como criaturas, claro que não, mas de forma muito respeitosa, como parte dos acontecimentos. Mas aí eu não tenho muita certeza se isso seria sobrenatural, realismo mágico, o que de fato seria a partir daí. Um exemplo disso é o meu lançamento de outubro, A Última Parada, um conto onde estarão presentes elementos sobrenaturais e especialmente elementos terrenos e infelizmente cotidianos, baseados também no true crime, que são sombras do ser humano e de relacionamentos. E esse conto vem do mesmo jeito, e esse conto vem exatamente do mesmo ponto, parte de um mini argumento sobre histórias de um determinado lugar onde não tinha polícia, por ser muito no interior, somada à dinâmica problemática que a gente presencia cotidianamente em relacionamentos amorosos. Portanto, eu não me limito a um único gênero, porque cada história pode caber em um gênero diferente ou em vários deles. Lembrando que para acompanhar os processos criativos e o lançamento desse próximo conto, no dia 4 de outubro, você tem que se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais. E se você quiser apoiar o canal, quando você for fazer qualquer compra na Amazon, você faz a compra aqui pelo meu link que eu vou deixar abaixo. Venha acompanhar essa minha jornada de autora e espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!